Jacó foge de Labão. Jacó foge de Labão. Jacó ficou sabendo que os filhos de Labão andavam dizendo o seguinte: Jacó está tirando tudo que é do nosso pai, e às custas do nosso pai, que ele está ficando rico. Jacó também notou que Labão já não se mostrava tão amigo como antes. Então o Senhor Deus disse a Jacó: Volte para a terra dos seus pais, onde estão os seus parentes, eu estarei com você. Aí Jacó mandou chamar Raquel e Leia para que viessem ao campo onde estava com as suas ovelhas e cabras. Quando chegaram, ele disse: Tenho reparado que o pai de vocês já não se mostra tão meu amigo como antes, mas o Deus do meu pai tem estado comigo. Vocês sabem muito bem que tenho me esforçado muito trabalhando para o pai de vocês, mas ele me tem enganado e já mudou o meu salário umas 10 vezes. Porém, Deus não deixou que ele me prejudicasse. Quando ele dizia: Os cabritos com manchas serão o seu salário, aí as fêmeas tinham crias manchadas. E quando ele dizia: Os cabritos listrados serão o seu salário, aí as crias saíam todas listradas. Foi assim que Deus tirou os rebanhos do pai de vocês e os deu a mim. Um dia, quando os animais estavam no tempo do cruzamento, eu tive um sonho. Eu vi que os bodes que cobriam as fêmeas eram listrados, malhados e manchados. Aí o anjo de Deus me chamou pelo nome e eu respondi: Aqui estou. Então ele continuou: Veja, todos os bodes que estão cruzando são listrados, malhados e manchados. Eu estou fazendo com que isso aconteça porque tenho visto o que Labão está fazendo com você. Eu sou o Deus que apareceu a você em Betel, onde você me dedicou uma pedra, derramando azeite sobre ela e onde você fez uma promessa. Agora prepare-se, saia dessa terra e volte para a terra onde você nasceu. Então Raquel e Leia responderam: Não sobrou nada para herdarmos do nosso pai. Ele nos trata como se fossem estrangeiras. Nos vendeu e depois gastou todo o dinheiro que recebeu como pagamento. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai é nossa e dos nossos filhos. Portanto, faça tudo o que Deus mandou. Jacó se preparou para voltar a Canaã, onde morava Isaque, o seu pai. Fez com que seus filhos e suas mulheres montassem os camelos, ajuntou tudo que tinha e partiu, levando todos os animais que havia conseguido com o seu trabalho na Mesopotâmia. Labão, o pai de Raquel, havia ido para outro lugar a fim de cortar as lãs das suas ovelhas, e enquanto ele estava fora, Raquel roubou as imagens dos deuses da casa dele. Foi assim que Jacó, sem avisar que ia embora, enganou Labão, o arameu, fugindo com tudo que ele tinha. Atravessou o rio Eufrates e foi na região da montanhosa Gileade. Labão vai atrás de Jacó. 3 dias depois, Labão ficou sabendo que Jacó havia fugido. Ele reuniu seus parentes e foi atrás de Jacó. 7 dias depois, Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade. Naquela noite, Deus apareceu num sonho a Labão, o arameu, e disse: Cuidado, não faça nada a Jacó. Labão alcançou Jacó na região montanhosa de Gileade, onde ele estava acampado, e Labão e seus parentes acamparam no mesmo lugar. Aí Labão disse a Jacó: Por que foi que você me enganou, levando as minhas filhas como se fossem prisioneiras de guerra? Por que você me enganou, fugindo desse jeito sem me dizer nada? Se você tivesse falado comigo, eu teria preparado uma festa alegre de despedida, com canções acompanhadas de pandeiros e de liras. Você nem me deixou beijar os meus netos e minhas filhas. O que você fez foi coisa de gente sem juízo. Eu poderia ter feito muito mal a vocês, mas na noite passada o Deus do meu pai me disse assim: Cuidado, não faça nada a Jacó. Eu sei que você foi embora porque tinha saudades de casa. Mas por que foi que você roubou as imagens dos deuses da minha casa? Jacó respondeu: Eu fiquei com medo, pois pensei que o Senhor ia me tirar as suas filhas à força. Mas se o Senhor achar as suas imagens com alguém aqui, essa pessoa será morta. Os nossos parentes são testemunhas. Se o Senhor encontrar aqui qualquer coisa que seja sua, pode levar. Acontece que Jacó não sabia que Raquel havia roubado as imagens. Labão entrou na barraca de Jacó, depois na de Leia e depois nas 2 escravas, porém não encontrou as suas imagens. Então foi para a barraca de Raquel. Aí ele procurou em toda parte, porém não achou nada, pois Raquel havia posto as imagens numa sela de camelo e estava sentada em cima. Ela disse ao pai: O senhor não fique zangado comigo, por eu não me levantar,
mas é que estou menstruada. Foi assim que Labão procurou as suas imagens sem as encontrar. Aí Jacó ficou zangado. Ele disse a Labão: o que foi que eu fiz de errado? Qual foi a lei que eu quebrei para o Senhor me perseguir com tanta raiva? Agora que mexeu em todas as minhas coisas, será que encontrou alguns objetos que são seus? Pois põe esses objetos aqui na frente dos seus parentes e dos seus, para que eles julguem qual de nós dois está com a razão. Durante os 20 anos que trabalhei para o Senhor, as suas ovelhas e as suas cabras nunca tiveram abortos, e eu não comi um só carneiro do seu rebanho. Nunca lhe trouxe os animais que as feras mataram, mas eu mesmo pagava o prejuízo. O Senhor me cobrava qualquer animal que fosse roubado de dia ou de noite. A minha vida era assim: de dia o calor me castigava, e de noite eu morria de frio. E quantas noites eu passei sem dormir. Fiquei 20 anos na sua casa. Trabalhei 14 anos para conseguir as suas 2 filhas e 6 anos para conseguir os seus animais. E ainda por cima, o Senhor mudou o meu salário umas 10 vezes. Se o Deus dos antepassados, o Deus de Abraão, o Deus de quem Isaac temia, não tivesse estado comigo, o Senhor teria me mandado embora com as mãos vazias. Mas Deus viu o meu sofrimento e o trabalho que tive, e ontem à noite ele resolveu a questão. Jacó e Labão fazem um trato. Labão respondeu a Jacó assim: essas filhas são minhas e os netos são meus. Esses animais são meus e tudo que você está vendo é meu. Agora, como não posso fazer nada para ficar com as minhas filhas e com os filhos que elas tiveram, estou disposto a fazer um trato com você. Vamos fazer aqui um montão de pedras para que lembremos desse trato. Então Jacó pegou um monte de pedra e a pôs de pé como se fosse um pilar. Depois disse aos seus parentes que juntassem e amontoassem pedras. Eles fizeram um montão de pedras e depois tomaram uma refeição ali do lado dele. Labão pôs naquele lugar o nome de Jegar Saaduta e Jacó o chamou de Galede. Depois Labão disse: esse montão de pedras servirá para que nós dois lembremos desse trato. Foi por isso que aquele lugar recebeu o nome de Galede, e também teve o nome de Mispa, porque Labão disse: que o Senhor Deus fique nos vigiando quando estivermos separados um do outro. Se você maltratar as minhas filhas, ou se você casar com outras mulheres, mesmo que eu não saiba o que está acontecendo, lembre-se que Deus está nos vigiando. Assim as pedras e o pilar que eu coloquei. Aqui estão as pedras e o pilar que coloquei entre nós dois. O montão de pedras e o pilar são para lembrarmos desse trato. Eu nunca passarei para lá desse pilar para atacá-lo, e você não passará para cá desse montão de pedras e deste pilar para me atacar. O Deus de Abraão e o Deus de Naor será juiz entre nós. Então Jacó fez um juramento em nome de Deus, a quem Isaac, seu pai, temia. Ele ofereceu um animal em sacrifício ali na montanha e convidou os seus parentes para a refeição. Naquela noite eles comeram e dormiram ali na montanha. Na manhã seguinte, Labão se levantou bem cedo, beijou as suas filhas e os seus netos e os abençoou, e depois foi embora, voltando para sua terra. Vamos lá, olha que leitura mais linda de Gênesis 31. Ela serve para mim, serve para você, serve para qualquer um de nós. Olha que legal, né? Gênesis 31. Vamos lá, vamos lembrar de Gênesis 30. Jacó está querendo ir embora e Labão diz o seguinte: Jacó, não vai embora porque o Deus do seu pai está me abençoando através da sua vida. Então, Jacó ele se entrega para Labão, mesmo Labão traindo ele. Jacó ele trabalha muito para Labão, faz tudo para Labão. Em algum momento, Labão ele não está sendo mais tão amigo de Jacó. E Jacó sente isso. Ó, eu sinto que Labão não está sendo mais tão meu amigo. E eu vou te perguntar uma coisa. Isso já aconteceu com você? De você fazer, se doar muito por uma outra pessoa, você ama tanto essa pessoa, você se doa por ela, e aí essa pessoa ela reconhece que, assim como Labão, ela reconhece tudo que você fez, reconhece o que você se doou para ela, mas chega em algum momento que a dívida dessa pessoa ela incomoda o coração, e aí você se torna um inimigo dela, você passa a não ser tão amigo assim. Isso já aconteceu na sua vida? Eu confesso que na minha já aconteceu.
E olha que interessante, né? Às vezes, você continua amando essa pessoa, você continua se entregando para essa pessoa. Mas olha o ensinamento de Jacó. Jacó, ele simplesmente continuou. E tem uma frase que é muito legal: Deus não prejudica os seus. Então, assim, Jacó, ele sabia do que Deus tinha para ele, da promessa que Deus tinha. Jacó deixou e continuou. E depois de um tempo, Labão tentou voltar e se reconciliar. Pessoal, quantos de nós isso já aconteceu? Isso com amizade, com familiar, com amigos, não importa. Qual é a mensagem? A mensagem é que a gente faz da maneira como humanos fazem. A gente faz com compaixão, a gente faz com amor. Deixa Deus trabalhar. E depois a gente fica com rancor de qualquer coisa que a gente cria na cabeça. A gente fica com rancor, com mágoa, mas essa mágoa fere só aquele que a sente. Essa mágoa só fere aquele... Nesse momento aqui, ó, a mágoa só estava ferindo Labão, que foi o cara que foi presenteado. Por quê? Porque Labão recebeu tanto de Jacó, que quando Jacó abandonou ele, Labão pensou: será que eu sou capaz de fazer isso sozinho? Pô, será que eu vou conseguir? Jacó está me abandonando, ele está me traindo, porque eu fui muito abençoado através dele. A pessoa não consegue andar pelas próprias pernas. Pessoal, libera perdão, fica tranquilo. Deus vai cuidar de você, Deus vai fazer tudo por você. É só você se entregar para Deus. Tenha paz em Deus, que não é simples, mas tenha paz em Deus. Quer dizer, uma coisinha muito show. Então vamos lá, Senhor. Esse canal é o canal da Família Real. Por que Família Real? Porque esse canal nós nos tornamos filhos do Rei dos Reis. E eu te convido a fazer parte da Família Real, se tornando filho do Rei dos Reis. É simples. É só se entregar a sua vida para Jesus. Se entrega de corpo e alma. Se doa. Se você puder, deixa seu like, compartilhe esse vídeo e se tornar um membro da Família Real. Não quer dizer que você precisa se inscrever, ativar sininho, nada disso. Mas se você fizer isso, você vai ajudar muito esse canal a crescer. Você vai compartilhar muito com outras pessoas que às vezes precisam ouvir isso. Manda para aquela pessoa que precisa ouvir isso por falar nisso. Se tornar um membro da Família Real é você aceitar que você é filho dos Reis dos Reis. Não precisa se inscrever, mas se você se inscrever, você vai ajudar bastante.